Olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais uma live da SoulCloud sobre tecnologia e negócios. Essa é mais uma live que faremos em 2021 e abordaremos a temática de transformação tecnológica no agronegócio. As nossas lives são chamadas Soul Talks e tem conteúdo prático online, gratuito, em formato de live para ajudar você e sua empresa a alcançar a sua melhor versão em nuvem. Estamos na nossa 6ª edição e as nossas lives anteriores estão disponíveis para acessar a qualquer momento. Então, acesse lá, curta, compartilhe e vamos em frente. A Soul Talks é uma produção da SoulCloud, empresa especializada em tecnologia de nuvem Microsoft, que procura alcançar a melhor versão de negócios em nuvem para cada um dos seus clientes em todos os segmentos do mercado brasileiro e internacional. Nossa abordagem de nuvem é bastante simples, serve para todos os negócios. Começamos, independente da versão e da maturidade da sua empresa, com uma migração e a transformação das abordagens de nuvem. E eu preciso comemorar muito, porque agora, no mês passado, em fevereiro, nós conseguimos alcançar um título inédito, ou quase inédito, no Brasil. Nós fazemos parte de um ranking de 93 empresas no mundo que alcançaram a certificação Microsoft Partner Azure Expert MSP. Então, somos uma das 93 empresas no mundo, 2 das empresas no Brasil. E para quem já conhece as nossas lives, sabe que lá no finalzinho tem um espaço super bacana para perguntas e respostas. Então, durante a nossa live, vocês vão já colocando as perguntas e respostas. É só clicar aqui em cima, na direita, na interrogação, colocar o seu material ali. Nossos moderadores vão preparando, aglutinando as perguntas e, ao final, vão trazendo para que os nossos convidados possam responder para cada um de vocês. E hoje nós temos um momento especial. Como de costume, nós temos convidados especiais, mas hoje um fato inédito. Nós temos uma superlotação de convidados, provavelmente porque não aguentamos mais o isolamento social. Hoje teremos 2 empresas com as quais trabalhamos em projeto nos últimos meses e mais o nosso super partner de cloud computing, a Microsoft. Deixa eu apresentar rapidamente os nossos convidados e as empresas que eles representam. O grupo AgroDaniel foi criado nos anos 90, especializado em grãos, insumos, industrialização de soja, rações, segmentos avícola e supermercado. Da produção à comercialização, seus produtos são distribuídos no mercado nacional e internacional. É uma empresa familiar, muito bem posicionada, socialmente conectada, impulsionada por transformar grãos e carnes nobres e ser reconhecido no mercado pela competitividade e qualidade dos seus produtos do agro. Está conosco Rodrigo Menon, gerente de TI, que já passou pela área de produtos, relações institucionais, comercialização e marketing em grandes empresas nacionais e internacionais. Um gentleman da tecnologia e negócio. Tudo bom, Rodrigo? Dá um oi para o nosso público aí. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar participando aí com todos vocês, em especial a companhia do time da Soul e da Microsoft. Muito bem. Temos também a Pedra Agroindustrial, outra empresa familiar de agronegócio, opera desde 1931, associada à Copersucar. A principal atividade da Pedra é a produção de etanol, açúcar, energia elétrica, a partir da cana-de-açúcar nas suas unidades produtoras, todas no estado de São Paulo. Está conosco hoje Lucas Bonagamba, gestor de TI da Pedra, com passagem pela área de tecnologia do setor de construção civil. Já há mais de 10 anos na Pedra, né, Lucas? Dá para se dizer que é prata da casa, né? Tudo bem? Dá um oi para a galera. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com esse seleto time de profissionais aqui. Espero que a gente consiga fazer uma boa live aí para todos vocês que estão nos ouvindo. Tudo bem, por fim, o cara que está revolucionando o setor agroindustrial no Brasil, junto com a Microsoft, ou como ele costuma modestamente se apresentar, orientando clientes do agronegócio através da transformação digital para alcançar mais. Ivon de Souza, Account Sales da Microsoft para agronegócios. Tudo bom, mestre Ivon? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Castro. Prazer também estar aqui junto com vocês. Espero compartilhar aqui conteúdos bastante ricos, né, que esse bate-papo aqui seja bastante interessante e inspire, né, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Muito bem. Aliás, Ivon, tua shortline é muito próxima da Developer Position da Microsoft, né?
A tua, assim, Guiding Agribusiness Customers Through Digital Transformation to Achieve More. E eu da Microsoft é algo do tipo, to empower every person in an organization to achieve more. Era uma coisa, né, meio integrada, meio simbiótica, assim, né, missão pessoal com missão da empresa, né? Isso é verdade. Então, a gente busca inspiração, né? O site Anadela é a inspiração aqui na Microsoft, né? Ele traz uma visão de empoderamento das pessoas, então a gente se inspira, né, no nosso presidente para fazer esse trabalho também muito mais específico junto aí aos nossos clientes do agronegócio. E a mim me cabe um desafio muito grande, né? Transformar o agronegócio em um setor que tem bastante tecnologia. Tá? Muito bom, isso me deixa super motivado, porque ambas missões combinam muito com o que a gente escolheu como missão da Soul também, que é de levar cada empresa a sua melhor versão em cloud. Então, estamos hiper alinhados, né? Mas vamos lá. Todos apresentados, podemos começar o nosso bate-papo com os temas que nos trouxeram até aqui. Tá? Primeiro, eu quero explorar um detalhe importante que talvez esteja presente pela primeira vez nas nossas lives, mas que me parece muito relevante no setor de agroindustrial brasileiro, que é o fato de muitas empresas de agro brasileiras serem frequentemente empresas familiares. Ou são grandes grupos internacionais, ou muito comumente são empresas familiares. Menon, você que veio de grandes empresas multinacionais, inclusive atuou na área de relacionamento com investidores, percebe uma diferença predominante pelo fato de a empresa ser controlada por um grupo familiar, como nas empresas da agro brasileiras, ou isso não é uma realidade, não faz diferença? Qual é a tua visão? Vamos aquecer os motores aqui. Olha, Rodrigo, realmente é bem diversificado o meio agro, é um meio que eu percebo que está amadurecendo de forma muito acelerada, né, em relação à digital transformation. Mas é um setor que tem suas práticas bastante consolidadas já de governança, enfim, tem um funcionamento muito próprio, né? O agronegócio, cabe destacar a vastidão do agronegócio, né? Os nossos, para quem está acompanhando a live, porque falo de agronegócio, a gente está falando aí de 25% do PIB brasileiro. E a diversidade que movimenta, ela é muito grande, né? A gente está aí, setor de energia tangenciando o agronegócio, alimentação tangenciando o agronegócio, enfim. É muito amplo mesmo e é uma evolução. A presença de grandes grupos familiares é justamente dessa evolução do campo, né? Famílias que tiveram uma visão empreendedora lá atrás, que conseguiram se consolidar e crescer, que é o caso exatamente da AgroDaniele. Começou pequeno, uma cidade pequena aqui do Rio Grande do Sul e tomou essa proporção, esse corpo que chegou hoje, né? E agro que é uma das grandes fortalezas do Brasil e que está nos conduzindo para uma modificação da matriz produtiva brasileira e uma participação global super importante. E Lucas, a tua opinião, figura do fundador, da família empresária, é marcante no agro, como costuma ser no varejo, por exemplo, onde a gente vê grandes grupos sendo representados muitas vezes pelos principais fundadores ou por uma pessoa-chave dentro dos grupos familiares? Sim, Rodrigo, essa percepção que a gente tem, inclusive aqui na região onde fica a Pedra Agroindustrial, né, região de Ribeirão Preto, a gente encontra várias outras usinas, né, no nosso contato diário aqui, que vem também dessa raiz de um fundador, né. Hoje a Pedra Agroindustrial, por exemplo, está fazendo 90 anos, né, então 90 anos de uma mesma família vindo com essa empresa e sempre crescendo, e a gente vê isso em outras usinas aqui próximos também, né, do agronegócio. Então, é algo forte mesmo, é realmente curioso, né, conforme você colocou, e isso é bom porque ele vem com essa raiz, né, dessa força, né, como bem o Rodrigo Menon comentou, vem com essa questão de arriscar lá atrás, o pessoal foi indo e crescendo, e a gente está nessa onda agora também, né? A gente está dando continuidade e a gente fica feliz de fazer parte dessa onda do agro agora, né? Que está lutando aí há vários anos e cada vez mais crescendo e tem uma representação muito grande do PIB, e isso deixa a gente bem contente aí, tem muito para se evoluir ainda. E lutando uma briga de gigantes, né? Porque
empresa familiar ou não, a concorrência é internacional, é multinacional e se fala de grandes números o tempo inteiro, né? Ou seja, passamos no agro brasileiro, independente da origem, pelos mesmos ritos que nas empresas de capital aberto: orçamento, justificativas, planejamento de longo prazo, modernização tecnológica, etc. Nesse ponto, estamos aí ombro a ombro na disputa tecnológica, porque ninguém quer ficar para trás. Acho que essa é a grande batida do agro brasileiro e, nossa, é muito legal poder fazer, talvez seja a primeira live que nós fazemos especificamente para esse segmento. Estou muito feliz de poder compartilhar com um time assim, super qualificado como vocês aí. E, bom, qual é a tua visão macro sobre a mudança de estratégias no agro? Quais são os pontos de atenção que estão sendo priorizados atualmente? Como o agro está se posicionando? Para onde está olhando nesse momento? Legal, Castro. Boa pergunta. Eu venho acompanhando e conversando bastante com clientes aí do agronegócio. A gente percebe que o agronegócio, eles geram bastante dados, bastante informações, né, no campo. E aí o desafio, primeiro ponto aqui, é ter conectividade, né? Conectividade no campo para você conseguir gerar bastante, pegar esses dados e você estruturar esses dados para quê? Para você conseguir ter uma tomada de decisão. Então, tecnologias como IoT, Analytics, Big Data, serviço cognitivo de reconhecimento, né, seja reconhecimento de grãos, enfim, são tecnologias que o agro está começando a implementar, né? E são coisas que os clientes vêm conversando com a gente no dia a dia, né? E a gente aí entende ali a necessidade, identifica onde existem pontos de melhorias. Um ponto importante aqui é que a gente vê que é um setor que tem bastante tecnologia, né? Falando de agricultura de precisão, a gente vê aí o bom das startups, né? E aí você começa a ver soluções, vamos dizer assim, descasadas, onde até mesmo legal você extrair essas informações, mas quando você precisa tomar uma decisão, essas informações elas meio que estão desencontradas, né? Então você já saiu da prancheta, você já tem uma solução, né, que vai te apoiar, mas se a gente pensar no estado da arte, a gente está falando de ter essas informações na palma da mão, né, de concentrar diversas soluções que o agro possui, seja tratores, sensores, informações do campo, né? Enfim, e você começar a ter essas informações de forma mais fácil para você ter uma tomada de decisão, seja o agrônomo, né, que está ali na ponta, seja o assistente do agrônomo que vai fazer o apontamento no campo, enfim. Essas são as tecnologias que a gente já vem discutindo aí com alguns clientes, alguns já têm recursos implementados, a gente já vê casos como a Suzano, que já está usando soluções de desenvolvimento low code, né? Então, eles tinham um processo manual e conseguiram otimizar esse processo utilizando solução de low code, integrando com outras soluções Microsoft e podendo alimentar, por exemplo, o RP, né? Então, a gente vê bastante aí o agro abraçando essas tecnologias. Sim, é o agro derrubando silos, né? Com o perdão do trocadilho, né? Mas super importante, unificando esses dados todos para gerar maior informação, para conseguir ter uma arquitetura de dados que trabalhe a seu favor, né? Porque com isso vem a previsibilidade, a predictabilidade, e assim a gente consegue dar passos bem importantes do ponto de vista não só de eficiência e performance, como também de acertar assim, o planejamento imprevisível, né? Tem uma informação que eu gosto bastante nas nossas lives de dados, a gente já trouxe. Sim, existem os dados estruturados e não estruturados, existem os dados conhecidos e não conhecidos, mas existe um mar infinito de correlações entre os dados que não está nas estruturas, né? E que aí a gente, com as devidas ferramentas e arquiteturas, consegue gerar essas correlações e criar informações novas que até então não existiam, né? É literalmente a criação de novos dados a partir de correlações de dados conhecidos e desconhecidos, né? Menon, complementa algum movimento setorial que venhas acompanhando? Você que recentemente passou por um processo de
uma spin-off aí da operação da AgroDaniele. Conta um pouquinho para nós, assim, o que mais está enxergando no mercado e como ele está se posicionando. Bom, esse movimento do spin-off é a novidade mesmo, né, que é algo bastante recente, que é a aquisição por parte da Aurora Alimentos da nossa operação de aves, né, então toda a cadeia de aves que vai desde a parte de matrizes, incubatórios e 2 abatedores de aves foram adquiridos pela Aurora. Acabei de sair de uma reunião, na verdade, onde a gente está montando essa transição agora. E acho que essa transição, na verdade, ela é uma síntese do que vem acontecendo no agro, né? E o que eu vejo de desafio desde que eu iniciei aqui na AgroDaniele, né? Um pouco mais de 5 anos atuando no agronegócio, um pouco mais de 3 anos aqui na AgroDaniele, é o quanto o agro, na verdade, ele adota a tecnologia, né? Quem está chegando agora e fala de tecnologia agronegócio, fala assim, pô, ainda é uma distância. Não, pelo contrário, o agro sempre foi muito ávido por tecnologia. A diferença é que a gente não falava de tecnologia da informação para o agro, mas o agro sempre foi ávido por tecnologia. E agora está esse papel, né? A tecnologia da informação está entrando muito forte no agronegócio e de forma muito rápida. E por que eu vejo que é rápida? Justamente por isso, ele sempre foi um setor muito ligado à alta tecnologia. Só que não era a tecnologia digital, isso agora está vindo muito, muito forte. E o que eu vejo de desafio é efetivamente o papel dos profissionais de TI conseguirem conectar as coisas com o agronegócio, né? Então aqui existe uma lacuna, né, muito grande, essa distância efetivamente do perfil do profissional, seja ele gestor, seja ele técnico, de conseguir olhar para as soluções e entender do negócio que ele está inserido e falar assim, putz, aqui encaixa IA, aqui encaixa virtualização, aqui encaixa machine learning, aqui, enfim, conseguir traduzir e fazer essa conexão com o negócio. Acho que aí mora uma boa parte do nosso desafio, né? E tem alguns cases... Desculpa, pode continuar. Tem alguns profissionais que acho que estão fazendo isso com muita maestria, né? Sei de profissionais, inclusive estão acompanhando aqui, porque o meu WhatsApp já deu umas pipocadas, achei super legal. Cito o caso do Diego da Rosa aí, um abraço para ele, que já está sempre ligado aí e tem um case super bacana, não só pelo que fez e como ele conseguiu ganhar espaço lá, né? Enfim, o agro tem essas oportunidades. Quem sabe traduzir a necessidade de negócio do agro e olhar para a tecnologia e conectar isso, cara, vai fazer muita diferença dentro das empresas que está atuando, né? Sim, e sabes que existe uma confusão, às vezes, para quem não é muito próximo do mercado agroindustrial brasileiro. Existiu um movimento nos anos 60 e 70, que era um êxodo rural por conta da industrialização das fábricas, e realmente muitas pessoas saíram do interior e vieram para as grandes cidades se estabelecer, e esse foi um movimento que aconteceu e se estabeleceu e está maduro já, mas ao mesmo tempo também aconteceu um outro movimento menos impactante para a grande população, mas muito importante para o futuro do Brasil naquele momento, que é o direcionamento para novas extensões de terras e para novas matrizes de produção. E com isso, a tecnologia entrou já nos anos 60 e 70 com muita velocidade. Muita velocidade. Isso é pouco conhecido das pessoas hoje, e quando a gente fala de tecnologia no agro, ela está presente desde os anos 60 e 70, com muita intensidade. Os casos da Pedra, por exemplo, desde que está com 90 anos agora, a Pedra já tem casos de modernização das usinas nos anos 40 e 50. E, bom, essa modernização tecnológica ela vai acompanhando as mudanças do momento, e talvez desde 2010 para cá nós tenhamos visto aí sim no agro a modernização da tecnologia da informação, mas o agro sempre foi tecnológico no Brasil, em especial esse agro que transformou a matriz produtiva nacional, porque a gente tem hoje e que é reconhecido mundialmente. Mas vamos falar um pouquinho de jornada de nuvem, já que a gente entrou em tecnologia da informação. E aí eu quero pegar lá do on-premise para frente, né? Não quero me concentrar somente em nuvem, mas vamos olhar do momento atual para frente, porque existem várias jornadas possíveis, né? Algumas começam, como a gente falava na nossa pré-live aqui, né? Movimentando a infra básica, às vezes movimentando data centers inteiros, né? E outras conectam com tecnologias disruptivas, como bem comentaste aqui, Menon, com dados, machine learning, com virtualização. Então, existem múltiplos caminhos possíveis. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria trazer no começo dessa nossa conversa.
Eu queria ouvir de vocês, assim, quando vocês resolveram iniciar a jornada para a nuvem, era necessário manter os times funcionando, né, Manu? Trazer novas tecnologias, treinar as pessoas. Conta um pouquinho, assim, como isso aconteceu na AgroDaniel, quais tecnologias foram as primeiras a serem acionadas, como isso mudou a rotina de vocês na AgroDaniel e como isso veio acontecendo, então, nos últimos anos. Bom, a gente está no início ainda da nossa jornada, né, Rodrigo? Acho que não dá nem para colocar isso como todos nós. É bem novo, mas começamos por AD e serviço de e-mail, né? Então, foi a primeira coisa. Quando a gente teve que evoluir aqui e sair de uma solução free, que ainda era muito... não condizia... De novo, né, faço essa conexão com o papel do gestor de TI, de conseguir entender a necessidade do negócio e trazer robustez para o negócio. Não tinha mais como ficar com a solução free de e-mail. Então, a gente decidiu evoluir para Exchange. Quando decidiu evoluir para Exchange, direto nuvem, entramos em solução 365 e, enfim, isso acelerou muito a nossa digitalização aqui, trouxe um impacto bastante positivo, né, para o negócio. E outra coisa é também a parte de SaaS, né? Então, assim, a gente pode pensar em infraestrutura na nuvem, mas também pode pensar em serviços, e aí a gente também começou a acelerar agregando serviços no nosso portfólio. Então, a gente trabalha com algumas aplicações hoje, integrada com aplicações que são on-premises, mas elas são completamente SaaS e, enfim, prestado como serviço. Não sei, Lucas, que você conta um pouquinho da tua vivência aí na Pedra para a gente. Não, foi muito parecida com a de vocês também, da AgroDaniel. A gente começou por e-mail, né? Eu acho que era uma ferramenta que a gente tinha internamente também, né? Free, on-premise, e a gente identificou aí uma necessidade de trazer mais produtividade aí para os colaboradores, né? Para a própria empresa. E foi onde a gente startou aí a migração para o Office 365, né? Com isso também veio a questão do AD, né? Então foi nosso pontapé inicial, o Office 365 aí, que foi um dos pioneiros aí para a gente utilizar uma solução para nuvem, né? Fazer essa movimentação de on-premise para nuvem. E foi importante quebrar essa barreira, foi inclusive bem legal até para a gente como equipe de TI aqui trazer essa possibilidade de investimento numa ferramenta de mercado muito boa, né? E trazer essa produtividade e mostrar, né, que é possível investir certo, né? Essa questão de mover para a nuvem, né, ela tem que ser bem avaliada, mas é possível, traz benefícios, né? E isso acabou quebrando um pouco a cultura que a gente tinha aqui de muito on-premise, e aí, depois disso, cara, agora a gente já está com várias POCs, várias frentes aí de move to cloud, né? Envolvendo a análise de dados, serviço SaaS, que você comentou também, né? Então, você vê que a gente quebrou um pouquinho ali do gelo e a gente já viu os benefícios, né? Então, começamos a levar isso para outros cenários, né? Cenários de analytics, né? De data lake, de Windows Virtual Desktop, né? E aí tem um leque muito grande aí de tecnologias que podem nos ajudar. E um ponto também que a gente percebeu foi a questão de ajudar a gestão, né? A gestão disso se torna mais prática, né? Trouxe mais tempo para a equipe, né? Conseguir utilizar, gerenciar, mostrar dashboards para o executivo, né? Então, isso só foi ganhos aqui e o pessoal gostou muito dessa iniciativa, então hoje a empresa já deu esse primeiro passo aí rumo a outras tecnologias em nuvem. Acho que tem uma coisa legal para explorar, né? Que há várias formas de levar a empresa para a nuvem, né? Ou mesmo de levar as pessoas para fora da empresa, né? Tu comentaste agora, né, Lucas, sobre a experiência com WVD. Achei que tem uma coisa bacana, né? Porque às vezes a gente pensa que para ir
para a nuvem, para fazer uma transformação tecnológica, a gente tem que fazer todos os passinhos em ordem, né? Mas tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o que se chama de leapfrog, né? Que é o salto do sapo, né? Que é quando tu pula tendências, né? Então, vinha com um modelo, vinha com um padrão de trabalho, vinha com um certo contexto organizacional, e daqui a pouco existe um game changer, né? Uma mudança no jogo que te obriga a repensar a estratégia, a plataforma, o futuro e como tu vai te adequar a ele, né? Nessa hora, tu pode seguir a carreirinha prevista, aquela que todos no mercado tendem a seguir, ou tu pode saltar etapas e ir direto para aquelas que causam mais benefício para a tua cadeia de valor. Acho que aqui tem um aprendizado importante. No caso da Daniele, quando iniciou a pandemia no ano passado, vocês tiveram que mandar o pessoal para casa, mesmo que muitas atividades fossem presenciais. Mas vocês já estavam preparados, né? Quais foram os desafios nesse momento? Assim, uma vez que o pessoal já vinha usando soluções de colaboração dentro da empresa e muitos tiveram que ir para casa para preservar a vida humana, a qualidade, a saúde, como vocês se posicionaram e como foi a experiência de acelerar esse working from home do ponto de vista tecnológico? Tipo assim, usando as ferramentas de nuvem, o que vocês adicionaram ou com que velocidade vocês tiveram que fazer isso? Bom, Rodrigo, é bem a linha do que você trouxe. Assim, a gente fechou toda a migração e estava pronto lá no finalzinho de 2019, já estava atuando com tudo em cloud, já estava fazendo uso do 365, né? E aí, quando chegou a pandemia, óbvio, a operação de frigorífico, extração, enfim, os principais... Nosso core business, ele continuou funcionando, teve aí uma atividade, uma operação de guerra, na verdade, inclusive, para a gente conseguir manter isso funcionando, mas ainda assim, todo o staff administrativo foi colocado em home office, né? Quase que na sua totalidade. E isso acelerou demais a nossa adoção de ferramentas em nuvem. Óbvio que foi muito bacana a estratégia de entrada com a formação de key users, então isso foi um case também que ajudou muito a gente quando virou fazer os treinamentos, trazer vocês aí da SOU aqui para a formação de alguns key users, mas aconteceu de forma tão natural que é impressionante a adoção, porque assim, uso de SharePoint automático, né? Isso ganhou uma proporção assim muito rápida. A própria plataforma do Teams, né, toda integrada, então a possibilidade de a gente fazer as videoconferências, de manter o contato, o presencial, isso foi, assim, não precisou treinar, foi natural, todo mundo passou a fazer uso, as pessoas já têm uma certa familiaridade de uso de tecnologia em função dos smartphones e tudo mais, e enfim, foi completamente transparente. Nós tivemos, assim, não observamos queda de performance em nenhuma das áreas, né? E acelerou também o uso de outras coisas online, como o Power Apps, a gente virou para Power Apps, fazendo uso de algumas aplicações que nós tínhamos processos aqui que eram burocráticos, funcionava, não se via necessidade de mudança, por exemplo, usa lá um Excel, preenche aquilo, imprime, leva na outra área e dá andamento lá, enfim, remanejamento de verbas, enfim, coisas do gênero, e a gente conseguiu acelerar isso e digitalizar tudo para dentro de Power Apps de forma muito rápida, né? Foram cases assim que a gente sentiu que trouxe um impacto muito bacana na dinâmica do negócio. Sim. Lucas teve uma experiência com WVD, não teve, Lucas? Acabou de comentar rapidamente, assim. Explica um pouquinho mais, assim, até porque, para quem não sabe, né, eventualmente não sabe, o WVD é a área de trabalho virtual do Windows, né, um serviço de desktop, de virtualização de aplicativos, que é executado no Azure para explorar a área de trabalho virtual do Windows e criar soluções em escala empresarial. Assim, como é que foi a experiência de vocês? O que vocês testaram, experimentaram? Como é que foi essa experiência? Sim, só voltando um pouquinho ali, comentando uma coisa interessante contra a partida do Menon, aqui a gente, quando acabamos de virar o Office 365 Teams, né, começou a pandemia. Então, você imagina a felicidade do pessoal de poder se comunicar de casa, interagir e ter tudo ali fácil na mão, né? Demos sorte nesse sentido, né? Infelizmente, não pelo momento, mas com a plataforma ela conseguiu nos ajudar e ajudou as pessoas de casa a se integrarem melhor e a conseguir realizar suas atividades.
Na questão do WVD, ela veio também dessa demanda, né, Rodrigo? A gente, depois, né, passado um pouco o sufoco, né, da correria, né, até se adaptar a essa nova realidade, a gente começou a ter essa necessidade de soltar um pouco mais os acessos para as pessoas virtualmente, né? E não apenas esse acesso pela internet, né? A gente também possibilita ter uma facilidade na gestão e na disponibilidade de acesso, né? O Windows Virtual Desktop, né, o WVD, ele traz isso para a gente, essa facilidade na gestão de você provisionar uma máquina para um colaborador e você ter toda essa gestão dela, né? Então a pessoa centraliza esse acesso lá, né, de onde ela estiver, pode ser até de um smartphone, né, de qualquer local que ela estiver, ela consegue acessar esse computador dela, e isso fica fácil, numa eventual disponibilidade que a gente precisa fazer imediato, num problema que deu com essa máquina, a gente só pega a imagem, sobe de novo, em poucos minutos ali a gente disponibiliza para o usuário acessar, né? Parece uma coisa simples, mas é uma tecnologia que agrega muito para a TI, e não só para a TI, lógico, para a parte de gestão e de controle, mas também para o próprio colaborador, né? Quando a gente pensa aí nos acessos dos executivos, né, da diretoria, enfim, que precisam ter acesso aí aos aplicativos, às informações rapidamente, o WVD ele traz esse benefício para nós. Então, foi onde a gente começou a olhar para essa tecnologia e começou a fazer testes, e estamos ainda em fase de avaliação, mas os resultados têm sido bem positivos. Sabe que o WVD ele traz uma coisa para a área de infra, que era bastante nova e agora está começando a se popularizar bastante, que é os rudimentos da infraestrutura como código levada para a área de produção. Então, isso dá uma produtividade, uma performance, uma eficiência gigante e uma capacidade de reação em caso de mudanças drásticas muito grande. Mas eu queria pegar um gancho que o Ivon comentou, o Menon comentou, é a segunda vez, eu não posso deixar passar, que é sobre Power Platform ou Power Apps. Tá? Uma coisa que me chama muito a atenção é que, como vocês disseram, muitos lugares ainda tem planilha. Né? Planilha que vai, planilha que vem, formulário que vai, formulário que vem, papel assinado, né, que alguém carimba, passa para frente. E isso me deixa super preocupado, assim, super incomodado, na verdade, porque eu vejo equipamentos caríssimos, com muita automatização, e pessoas preenchendo planilhas em papel para depois passar para o computador, ou para depois guardar, digitalizar, enfim. Além de demorar para que esse dado esteja disponível para tomada de decisão, ainda tem uma redução de eficiência, assim, que a gente sabe que no modelo digital não combina. Né? Casos como esse, o que nós temos sugerido para clientes, e aí eu queria depois que o Menon comentasse um pouquinho do caso que ele vivenciou, é o uso de Power Platform ou Power Apps para automatizar fluxos operacionais repetitivos, uma vez que a própria equipe do cliente consegue criar esses fluxos automatizados, armazenar de forma centralizada as informações, sem necessariamente a área de TI ter que fazer um trabalho de programação bastante grande, né? Faz sentido isso, né? Na visão de vocês, Menon, queria que compartilhasse um pouquinho da tua experiência com essa lógica de ferramentas low code, como a gente chama, né? E assim, só um adendo antes de mais nada, para quem não sabe, Power Platform, né? É uma plataforma de automação da Microsoft que inclui o conhecido Power BI, Power Apps, né, que são esses aplicativos com baixa codificação, o Power Automate, que é voltado para a camada de servidores, e o Power Virtual Agent, que é para ciclos de perguntas e respostas, ou para robôs de atendimento e coisa do tipo. Menon, comenta um pouquinho como é que foi essa automatização que vocês fizeram, que tipo de processo elas apoiaram e como vocês conseguem enxergar o futuro do low-code aí na AgroDNL? Pensando em futuro de low-code, acho que assim, algo que a gente pode colocar no radar para frente é uma atividade administrativa paperless, né? Ou seja, dá para tentar viver praticamente sem o papel. Ainda, isso depende muito da maturidade de cada negócio. Né? Para nós aqui foi uma jornada que ela doeu um pouquinho no começo, né? Porque a gente acelerou muito, fazia pouco tempo que a gente estava fazendo uso disso e já quis entrar num aplicativo para alguns processos administrativos. Ele entrou num processo relativamente crítico, onde a regra de negócio era um pouco complexa. Então, assim,
Aonde que a gente bateu na trave, na verdade, assim, que foi um pouquinho difícil de acelerar? Na maturidade do levantamento de requisitos, não desenhar a solução. O nosso cliente interno queria na hora de digitalizar, acho que esse é o desafio, de sair de um procedimento, né, um processo ainda que não tem nada de tecnologia digital nele, e digitalizar isso. Às vezes, o ótimo é inimigo do bom, né? Essa é uma máxima que a gente leva na TI e vale muito para esse momento. Tá? Uma ferramenta fácil de usar, então, assim, as soluções Power Apps, assim, são realmente uma suite muito prática de usar, né? De fazer setup, não exige uma habilidade, assim, um desenvolvimento, um skill de TI muito robusto, e entrega algo muito versátil para o negócio, mas tem que ter esse desafio do nosso cliente interno também conseguir sintetizar as coisas. Né? O nosso maior desafio foi esse, cliente interno. E como era algo novo, cara, mas essa regra isso começou a ficar muito demais e isso atrasou um pouquinho a nossa subida, tanto que vocês nos auxiliaram depois na conclusão de algumas coisas, porque estava tomando uma robustez um pouco maior. Já teve outras coisas que foi super bacana, assim, tipo, reserva de carro, vários processos administrativos assim, que são comuns às áreas, né? Reserva de sala de reunião de carro, coisas que passam por aprovação e tudo, o uso de recursos compartilhados da empresa, foi tudo para dentro da ferramenta de forma bastante eficaz. Assim. Sim, quando o processo é simples, é um processo rápido. Quando o processo é complexo, ele tem que ser bem discutido antes, né? Porque tem uma métrica de sistema que diz cheats in, cheats out, né? Se tu fizer confusão na hora da entrada, vai ter confusão na hora da saída. É importante que todos os passos sejam bem conhecidos e bem discutidos entre todos os partícipes ali para ter um bom resultado, né? O desafio é até um pouquinho diferente. Tá? Além disso, né, óbvio, essa é a máxima que a gente vive em desenvolvimento de software, mas especificamente, às vezes o processo é para ser fácil, e na hora de digitalizar é que a gente deixa ele complicado. A gente vivenciou isso aqui, entendeu? Porque às vezes é um papel, o cara decide na hora o que ele faz ali, e como vai ser digital, daí às vezes ele quer colocar regra demais, entendeu? E não tem essa necessidade de regra. Faz o bom, né? Não precisa colocar tanta regra de negócio. Então, essa é a dica que eu dou assim, como desafio para a TI, convence o teu usuário a fazer algo bem simples, para ele não se preocupar porque vai ser eficaz. Né? Muito bem. Ivon, Power Platform no agro, o que tu tem enxergado, o que tu sugere, para que lado está indo essa disciplina de low-code dentro do agronegócio? Compartilha um pouco conosco aí. Então, Castro, como o Menon colocou aqui, né, a gente tem vários, vários cases, né, de utilização do Power Apps, desde da família Power Platform, né? Então, o Menon falou aí de otimizar alguns processos internos, né, de solicitação de carro, provavelmente de férias, requisição de material, dá para você usar, né, a ferramenta para isso. Mas se a gente começar a pensar no campo, você pode diminuir o tempo que uma informação sai do campo até a fazenda. Né? Então, você pode usar a ferramenta para isso. Não porque simplesmente é uma ferramenta online. Né? Você tem a possibilidade de armazenar os dados ali, né? Mesmo que você não tenha conectividade, e em algum momento isso você vai jogar para a nuvem, você vai alimentar os seus sistemas satélites que estão aqui atrás esperando essas informações. Você pode pensar em consolidar, né, muitas soluções que você tem hoje dentro de casa e você tem uma plataforma única. Você começa a pensar, apesar de a gente estar falando aqui muito de agricultura de precisão, mas na agricultura tem força de venda também, né? E a força de venda tem muitas necessidades. Então, desde construir uma rota para visitar um cliente, fazer a sua ata de reunião, solicitar um desconto num fechamento, enfim, a solução da Power Platform, ele te dá essa flexibilidade para você desenvolver. Né? Então, fica muito a critério da imaginação do cliente e da necessidade do negócio. Então, como eu citei o caso da Suzano, eles tinham um processo que era manual, essas informações às vezes se perdiam entre o trajeto do campo até a fazenda, e eles conseguiram otimizar e alcançar uma economia considerável. Porque se a gente parar para pensar, fertilizante é caro,
né? Então, se você aplica o fertilizante mais do que precisa, você gasta mais. Então, o que toda empresa quer? Aumentar a produtividade e reduzir custo. Então, o que a Power Platform vem propor olha, vamos pegar esses processos que hoje são manuais, vamos otimizá-lo, tá? E vamos dar vamos pensar assim, vamos dar uma automação para ele, para que as informações cheguem de forma mais rápida para dentro da fazenda e eu consiga tomar as decisões de forma mais rápida. Você falou ali também da questão do Power BI, né? Então, um decisor, ele pode estar acompanhando sua produção e acompanhando essa produção através dos seus indicadores do Power BI, isso vai estar na palma da mão dele, né? Então, quanto de defensiva agrícola, adubo, sementes, enfim, dá para cruzar com outras tecnologias, serviço cognitivo. Eu tive um cliente que ele queria monitorar, não era do agro ele queria monitorar a manutenção de hélices eólicas, né? Então, ele queria que o cliente dele acompanhasse o momento que o técnico chegou, que ele pudesse mapear o problema, no momento do reparo, tirar as fotos, né? Então, você já pode ali incluir, por exemplo, um serviço cognitivo para identificar que tipo de reparo pode ser aplicado ali. Se eu pensar na questão de ir para o campo para monitorar por amostragem a praga que está afetando a minha cultura, né, eu já posso utilizar para monitorar e identificar mais ou menos quanto de defensivo eu tenho que aplicar. Então, eu começo a ensinar essas tecnologias padrões, né, que a gente utiliza no Machine Learning, são padrões, então são aprendizados de máquina ali, para que eu possa tomar uma decisão e ser muito mais efetivo, né? Isso, Castro. Sim, tu comentaste um muito importante agora, eu lembrei de um cliente nosso que é da área de agro, inclusive, e que fez automações com Power Platform para a área de vendas. E eles tinham um processo bem importante, né, que é o gerador de receita principal deles, que envolvia lá na etapa comercial 2 ou 3 pessoas em momentos diferentes para que a venda surgisse e fosse concluída. E aí era papel que vai, papel que vem, era e-mail para um lado, e-mail para o outro, enfim, era aquela confusão que a gente conhece, que é normal de quando a gente não tem uma ferramenta de apoio, mas não era tão crítica a ponto de merecer um sistema complexo de gestão da venda propriamente. E eles automatizaram esse processo de venda, de acompanhamento, venda, busca de documentação e conclusão da venda por Power Platform. E isso resolveu um problema de eficiência deles enorme e, inclusive, já se discute lá, assim, além do aumento dos resultados de venda, a mudança das metas de venda em função de uma ferramenta simples que entrou dentro do processo, né? Lucas, você também está com uma experiência interessante em Self-Service BI, dashboards ativos, né? Comenta um pouquinho, assim, do que está sendo feito, o que vocês têm conduzido, como é que vocês estão explorando, assim, para enxergar os dados de forma mais intuitiva, ao invés de usar planilhas tradicionais? Conta para nós. Sim, Castro, hoje a gente tem uma ferramenta de analytics, né, da SAP, e já há algum tempo a gente sentiu uma necessidade de levar até as áreas de negócio, né, esse self-service de analytics, né, para uma reunião onde o colaborador queira apresentar para o seu gestor, para o seu coordenador, né, alguns dados, né, ou mesmo pegar dados online, né, de alguma atividade que eles estão relacionando. O que o Ivon comentou no início da live é realmente o que a gente sente hoje no agro, pelo menos nos grupos que eu troco informações aqui da parte de usinas, né? É sempre muito comum essa necessidade de trabalhar as informações, né? Realmente são muitas informações e trabalhar elas que é o objetivo que todos querem alcançar, né? De forma correta. E então a gente quer levar isso para as outras áreas, essa questão do Power BI, né? Disponibilizar para que o próprio colaborador consiga fazer seus dashs e seus indicadores, acompanhamentos semanais ou diários, enfim, cada área tem o seu estilo, e uma coisa vai puxando a outra, porque hoje a gente está pensando em levar isso, mas a gente tem que pensar também no satélite, né, em toda a parte de infraestrutura, né, tudo que envolve isso,
E aí a gente começa já a pensar em data lake, e aí a gente já começa a pensar em outros tipos de tecnologia que hoje nós não temos. Então as coisas vão se cruzando, vão se juntando, né? E por isso que hoje nós estamos nessa frente. Existe uma necessidade, uma demanda, mas a gente precisa e a gente quer já começar a trabalhar de forma correta, né? Então é onde entra aí os especialistas, a consultoria, né? No caso a gente está até com essa frente aí junto à Soul, que a Soul tem nos apoiado nessas POCs, né? Nessas atividades, para a gente conseguir chegar no cenário ideal, onde a gente possa também disponibilizar de forma performática, né? Então, o cliente ter esse acesso, né? Ele realizar esse acesso de forma performática e saber os caminhos, saber como tem que usar, e a gente, como parte de TI, também se resguardar, né? Pensando em questão de segurança, né, trabalhando a questão da LGPD, de como que eles vão acessar essas informações. Então, você vai vendo que uma coisa vai puxando a outra, né, e a gente quer tentar fazer isso de forma correta, e essa é uma questão que a empresa tem apostado bastante aí, e a gente aposta que nesse ano a gente consiga disponibilizar isso para os colaboradores. Genial. Sabe que tem tu falaste de estrutura de dados, tem 2 pontos em que eu acho que são super importantes. O primeiro deles é que toda essa estrutura que vai sendo montada, né, desde a ingestão dos dados, a transformação, eventualmente o aprendizado de máquina e disponibilização para a área de negócio, ele tem por trás uma estrutura que é toda modular, né, que a gente vai conectando as peças de Lego para montar um castelinho de dados da organização. Então, um projeto puxa o outro, mas a cada projeto a gente não precisa reconstruir tudo do zero, a gente consegue integrando o que já existe, porque talvez uma das grandes sacadas das plataformas Microsoft é essa interoperabilidade absurda entre todos os componentes, né? E um outro aspecto também que eu acho genial, tanto de Power Platform, mas em especial conectado com dados, né, é que não precisa construir nada do zero, né? Porque Power Platform tem tem centenas de componentes para conectar em sistemas já existentes. Então, tu consegue conectar com muitos sistemas de mercado que as empresas já utilizam, com bancos de dados que já existem, para dali tirar as informações e automatizar os fluxos. Aqui eu acho que tem uma sacada super importante, né, para quem está pensando eventualmente em dar mais produtividade, mesmo nesse momento em que a gente aprendeu a viver longe da base, né? Ora na base, ora longe, mas assim, a gente tem que estar preparado para o longe, né? Gente, eu nem vi, mas já estamos chegando no final da nossa live aqui, mas eu preciso trazer mais um tema ainda, Menon. Menon, vocês estão super firmes em DevOps, né? Conta um pouco do que vocês estão fazendo e como o DevOps está te ajudando, o que vocês têm de projetos hoje, como é que eles estão sendo desenvolvidos e usando o Azure DevOps. Conta um pouquinho disso e como vocês estão usando o agilismo na área de TI da AgroDaniele. Foi também consequência, né, bastante natural, assim, o DevOps foi desafiado, né, esse mérito é completamente do Herbert aqui, nosso coordenador de sistemas. Uma das coisas que a gente colocou no modelo de gestão aqui foi trazer a cultura de priorização, enfim, implantamos um comitê de sistemas e a TI tem que assumir o papel de fornecedora. E quem define prioridade não é a gente, é a nossa área cliente, né, nossos usuários. Então, a gente começou com controle de planilha, enfim, trivial, né? E quando a gente entrou com o 365, o Herbert falou, não, tem que entrar com DevOps, então entra com DevOps. Nem olhei custo nem nada, já foi aprovado e isso acelerou, né, a nossa transformação cultural inicialmente, né? O DevOps trouxe esse impacto, assim, bastante positivo. O que a gente não usa hoje dentro do DevOps, tá? Além que é muito amplo, né? Todo o escopo que a gente fala de DevOps, a gente só não está usando ainda no fino os planos de teste, que é uma evolução que a gente tem que causar aqui, e CI/CD. O resto a gente usa tudo. Gestão de código, branch, enfim, tudo. E, inclusive a gestão dos usuários. Então, tudo que a gente recebe de demanda para vertical de sistemas está cadastrado no DevOps, aí, enfim, a gestão facilitou muito, né? Tu sabe, prioridade da demanda, a área de origem, o volume de task que ela tem, a quantidade de horas trabalhadas, enfim, que código que está trabalhando, tem uma rastreabilidade completa disso. Isso trouxe uma melhora de compliance e de gestão das entregas da TI absurda.
E a gente não falava de metodologia ágil. Isso foi bacana. O DevOps provocou isso, porque o uso da ferramenta a gente foi usando, é tão intuitivo e foi criando e trazendo um conceito que as pessoas hoje elas estão lá, elas fazem as histórias, elas escrevem a história, enfim, daquela demanda e o que precisa ser realizado ao natural. Eu fiz o contrário. Agora é que eu vou entrar com um curso de ágil e efetivamente capacitar meu time em metodologia ágil. Porque eles já estão fazendo uso de ferramentas, já entenderam o conceito, já está no dia a dia. Então, agora é só refinar, é lapidar, né? Sim, agora é regular por cima, né? É somar experiência e conhecimento que talvez falte para complementar esse perfil, né? É ajuste fino, buscando agora sim aumento de produtividade, né? É uma experiência muito legal. Assim. Muito bom. Sabe que a gente tem percebido a gente tem vou chamar de um produto, mas ele é muito mais uma dinâmica, que chama Azure Day. É um dia que a gente entra com o time de desenvolvimento e infraestrutura dos clientes e monta, né, nesse Azure Day, um banho de loja naquelas tecnologias que a empresa está precisando implementar. E aí, no último ano para cá, a gente viu um crescimento enorme de uma variação das metodologias ágeis por conta, assim, solicitado pelos nossos clientes, e a gente teve que criar o Azure DevOps Day, que é uma imersão para times de dev e infra se prepararem para adotar as práticas ágeis no dia a dia com as ferramentas do Azure que eles já utilizam, né? Enfim, qualquer cliente da SOA pode contratar, nossos clientes de contrato Prime têm essa opção incluída no contrato gratuitamente, né? Porque a gente percebeu que é uma demanda super importante. Mas eu tenho que ir para as perguntas, pessoal. A gente está chegando já no finalzinho aqui, tá? Então, vamos rapidamente ver como é que nós estamos de perguntas aqui, eu já vou publicando. Enquanto isso, preciso comentar que a gente tem agora uma nova live nos próximos dias aí, que é de SAP on Azure, onde nós vamos trazer um caso de agro também para explorar, o caso da Zilora, que a gente inclusive comentou já aqui, né? Então, assim, quem está interessado, quem tem workloads SAP, quem está namorando o Azure ou já está no Azure, quer saber como fazer para movimentar esses seus workloads da forma correta, com todo aquele formato que é exigido pela Microsoft, né, que dá os melhores resultados, por favor, nos acompanhe. A Mayara ou a Camila vão colocar aqui no chat o link para inscrição dessa próxima live, então clica ali, se inscreve e vai nos acompanhando até o dia ali. Eu recebi aqui algumas perguntas, deixa eu trazer, acho que essa aqui é para o Ivon. O Diego Schaubert quer saber um pouquinho sobre FarmBeats, Ivon. Dá uma palhinha para a gente aí, por favor. Opa, Diego, não sei se você está vendo as imagens aí aqui atrás, né? A gente está ouvindo aqui bastante sensores, mas a Microsoft ela vem desenvolvendo essa plataforma do FarmBeats. Iniciou com o nosso engenheiro-chefe, com o Ranvi Chandra, né? Ele que veio também da agricultura. Então, a ideia é você ter fazendas inteligentes conectadas e você ter um painel para gerenciar essa fazenda. Tá? A grande questão aqui é que a ideia é que você utilize recursos baratos para você poder utilizar o FarmBeats, né? Então, você, por exemplo, usar um balão de gás hélio para monitorar uma área, tirar fotos e trazer essas fotos para dentro do FarmBeats. O que a Microsoft ela vem trabalhando e já tem alguns países que estão utilizando, que é o TV White Space, que é aquela banda branca, né, das TVs aí que não são utilizadas. No Brasil, a Anatel, junto com a Embrapa, tentando homologar e liberar, mas clientes que já tenham interesse em utilizar, né, então pode fazer a requisição diretamente para a Anatel e utilizar esse recurso de TV White Space. Então já tem fornecedores no Brasil que disponibilizam antenas. A vantagem é que, se você pensar num terreno onde você tem morro, a amplitude do sinal ele é muito maior do que você utilizar outras tecnologias como LoRa, Wi-Fi, enfim, tá? Outras tecnologias de rádio. No Brasil, a gente ainda, eu acho que deve ser a próxima pergunta, mas no Brasil a gente ainda não tem um cliente utilizando. Eu ouvi que tinha um cliente fazendo piloto, tá? Então, a gente ainda está homologando os nossos parceiros também para fazer a implementação.
desse recurso. Mas se é um desejo conversar com o nosso time de fora, ouvir os clientes que estão fora do Brasil, como eles implementaram, quais foram os desafios, a gente pode também conectar com vocês para que vocês possam bater um papo e entender, e aí quando a TV White Space estiver disponível no Brasil, a gente poder utilizar o FarmBeats na sua totalidade. Muito bom. Uma perguntinha para o para o Menon aqui. Quanto ao conhecimento técnico do usuário chave para uso de Power Platform, do exemplo que tu comentaste, Menon, qual foi o perfil do key user que acompanhou os processos de implementação dos Power Apps? E para uma empresa que esteja interessada em implementar soluções de Power Apps, qual é o perfil do usuário lá na área de negócio que vai ter mais facilidade, digamos assim, para adotar um processo automatizado com essa plataforma? Olha, quando a gente começou, uma das atividades, nosso key user ele tinha muito pouco conhecimento de nossos recursos de tecnologia. Tá? E, em tese, assim, os clientes que fazem bom uso de Excel, que sabem fazer planilhas dinâmicas, que conseguem construir alguma coisa um pouquinho mais avançada em Excel, fazendo uso talvez aí alguns em Power BI, já são usuários bem avançados que ajudam e têm total facilidade de tocar. No nosso caso aqui era um usuário que não sabia, era cliente final, assim, que não tinha nada de conhecimento, mal fazia uso de Excel e de Word. Isso foi um dos pontos que gerou um pouco de dificuldade. Onde o colaborador já tem mais habilidade de ferramenta Microsoft mesmo, o negócio flui bem rápido mesmo. Ou seja, não precisa ser desenvolvedor, não precisa ser programador, basta conhecer Basta conhecer. Quem fez a solução aqui de alguns processos internos foi um colaborador da TI, mas de suporte de primeiro nível. O papel dele era atender chamada e só encaminhar chamada e ligações. Ele não tinha nenhum skill de desenvolvimento e conseguiu, óbvio, pela facilidade de tecnologia, gerar essa entrega. Muito bom. Lucas, como foi para a empresa e colaboradores fazer uma transição de uma cultura tradicional do agronegócio para a cultura de agronegócio na nuvem, com tecnologia da informação? Tu que é um participante do comitê de inovação, está envolvido com MVPs, POCs, conta um pouquinho assim dos primeiros e principais desafios dessa transformação cultural. Isso foi uma barreira assim, que a gente realmente precisou planejar bem para quebrá-la, né? Mas assim, uma coisa que a gente perguntava, né, para nós mesmos, nós fizemos essa lição de casa como TI para levar esse projeto para aprovação de diretoria, por que migrar, né? Quais os benefícios que nós vamos ter, né? E quando a gente faz esse exercício, né, de identificar as dificuldades, né, e as melhorias que nós vamos ter com uma migração, fica um pouco mais fácil de você documentar isso e apresentar, né? Porque aí você já vai com os argumentos corretos, né? Você prova que realmente você vai ter muitos benefícios e que a forma que hoje está a tecnologia dentro da empresa não está sendo adequada com o que a gente vê por aí, né? Então, a gente teve essa dificuldade inicial de montar tudo isso, de realmente deixar isso bem estruturado para apresentação. A gente viu os benefícios que seriam inúmeros, né? E a gente até hoje acabou que nós estamos já para um ano, né? Vamos fazer um ano em breve de migração de Office 365 e a gente ainda não utilizou todos os recursos, né, para você ver o tanto de melhorias que a gente ainda pode fazer, né, pode trazer. Então, com o usuário, tem aquela dificuldade inicial ali, mas também a gente teve uma aproximação muito grande com a empresa, no sentido da até a equipe de comunicação se envolver e a gente criar ali avisos, mail list para o pessoal, a gente deixou eles testarem, né? Foi avisando e falou, pessoal, vamos acessar junto. A gente apoiou bastante essa questão dos testes, né, iniciais para eles, e isso acabou quebrando um pouco do gelo, né? Então, depois, quando a gente foi realmente implementar, né, fazer o Go Live,
foi muito tranquilo, né? Lógico, todo projeto, toda mudança sempre tem aquela negação no início, mas estando perto do time, estando perto dos clientes e provando que realmente é importante, as pessoas começam a sentir que fazem parte do projeto, né? Que a gente brinca, tem que trazer o colaborador para ele realmente sentir que faz parte do projeto, de uma mudança, né? E aí a gente teve esse ganho, e aí isso nos ajudou, inclusive, agora nos próximos projetos, né? Já mudou um pouco a mentalidade do usuário, né? Então ele já sabe como fazer, já sabe que precisa apoiar, né? Então foi isso que a gente acabou conseguindo fazendo e que deu certo. Muito bom, excelente depoimento. E, bom, é hora de nos despedirmos dos nossos convidados, da nossa audiência, 1 hora de live, está dentro do combinado. Lucas, deixa a tua mensagem final, por favor, aí. Muito obrigado por ter participado até aqui. Bom, obrigado, eu que agradeço aí, Castro, agradeço aí o Ivon, o Menon também por estarmos juntos aí participando disso. Eu agradeço o pessoal também aí que participou da live, eu espero que a gente tenha conseguido contribuir com vocês aí com informações, né? A tecnologia é constante evolução, né? A cada dia uma coisa diferente, uma coisa nova. E eu particularmente gosto muito de compartilhar informações. Eu acho que é um caminho que a gente corta, né? Porque são muitas coisas no dia a dia, são muitas tecnologias que vão surgindo, e esse compartilhamento de informações é muito importante. Então eu espero que a gente tenha conseguido ajudar o pessoal aí que está nos assistindo, e fico à disposição aí, eventuais dúvidas, a gente tá por aí, tá? Então obrigado a todos aí pela oportunidade. Muito bem, Menon, tuas últimas considerações. Bom, agradeço, obviamente, né, o convite, é uma honra estar participando aqui, dividindo, trocando ideia, né, compartilhando esse bate-papo com o Lucas, o Castro e Ivon. Agradecer a Soul por toda a iniciativa do Soul Talks, né, que é muito válida, acho que enriquece muito o debate, traz cases e, enfim, abre a cabeça de quem é do mundo da TI. Ficar à disposição de todo mundo, se tiver algum questionamento, quiser conhecer um pouco mais da nossa realidade, a gente fica disponível, tá? E foi muito legal mesmo, adorei estar participando aqui, de estar falando um pouquinho. O agro é um universo muito grande, né? Se a gente tomar por referência o PIB do Brasil e entender que mais de 25% é do agronegócio, esse é o tamanho do universo que a gente está falando. Então, é um meio complexo, tem muitos desafios, alguns deles já estão sendo superados de forma até relativamente acelerada. Eu cito a conectividade como um dos desafios que acho que a gente efetivamente está caminhando para superar isso. Então, não é mais desculpa ter conectividade, a gente tem que efetivamente pensar em solução e como profissional de TI, conseguir conectar a necessidade do negócio com o que tem disponível no mercado, né? Fazer esse link da tecnologia com a entrega que o negócio efetivamente precisa. Um abraço a todo mundo, uma boa tarde, foi um prazer. Genial, Evon, teu goodbye e tua vez de se despedir da audiência. Opa, Castro, eu quero me despedir aqui com a frase da ministra Tereza Cristina, né, que ela falou que para aumentar a produção agrícola não precisa desmatar a Amazônia. Então contem com a SoulCloud, com a Microsoft, para ser o seu parceiro de transformação digital, potencializar a agricultura no Brasil, né, ajudando vocês a reduzir o custo, aumentar a produtividade. E obrigado pelo convite. Essa é a minha primeira live aqui, participando com vocês, e agradecer a todos aí que estavam presentes também, que veio aqui nos prestigiar, nos assistir. Espero que o conteúdo que a gente compartilhou com vocês possa transformar, né, primeiramente a mente e depois transformar negócios e pessoas. Gostei do que o Lucas falou, de engajar pessoas. Então as pessoas precisam estar engajadas, elas precisam se sentir importantes, né, nesse momento de transformação digital, de adoção de tecnologias. Obrigado aí mais uma vez, time SoulCloud, obrigado Menon, obrigado ao Lucas. Um abraço a todos. Boa semana. Muito bom. O pessoal que quiser conhecer o case da AgroDaniele, está disponível lá no site da Soul. Quem quiser participar da nossa próxima live de SAP on Azure,
tá o link aqui no chat, vocês podem pegar e depois vai pelo e-mail também de vocês. Lucas, Rodrigo, Ivon, obrigado pela super participação, foi uma delícia mais essa Learning Session, para variar, aprendi muito com vocês, como sempre. Ao pessoal que nos assiste, obrigado pelo tempo e participação até aqui. A live fica disponível no nosso site para que revejam e compartilham, sigam a Soul nas redes sociais, que a gente comunica muita coisa por ali. Muita saúde a todos, fiquem bem, cuidem-se e até a nossa próxima live. Valeu, tchau!